desafiando aí a audiência, né, que está sendo sugada para outros canais aí nesse exato momento. Estamos aqui mais uma vez começando o Destino Iguaçu News, o seu noticiário da fronteira de todas as quintas-feiras. Boa noite, Garão. Boa noite, Cacá. Boa noite você que está aí do outro lado da televisão, do computador, do seu celular, assistindo a gente. O encontro marcado que a gente tem toda quinta-feira aqui para trazer as notícias da região, para falar sobre compras no Paraguai, passeios na Argentina, passeios aqui em Foz do Iguaçu. Então seja muito bem-vindo. Luciano Santana, direitos iguais para moradores da fronteira. Brasil sanciona decreto que facilita o relacionamento entre municípios de fronteiras gêmeas, cara. Cacá, tem gente chorando no banho por conta disso aí, que eu conheço, tá? Gastou dinheiro com documentação? Não, eu já recebi informações, eu vou contar uma história. Eu já contei essa história aqui, né? Foz do Iguaçu, gente, cidade gêmea aqui. Cidade gêmea que a gente fala, que tem uma cidade muito forte de um lado e outra cidade muito forte do outro lado, muito próximas uma da outra, né? Então, o que acontece, Cacá? Para diminuir os tributos que é pago pelo governo, muita gente aqui em Foz do Iguaçu, isso todo mundo sabe, contratam trabalhadores do Paraguai, né, para trabalhar aqui, seja isso mesmo, seja na construção civil, seja em outro. A construção civil mais, tá, gente? Na construção civil é realmente o que mais tem paraguaios trabalhando na construção civil aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, você passa às vezes na frente da obra, tem Guarani. Aí, por que faz isso? Para não pagar, né? Para não pagar as taxas sociais, para não pagar imposto, para pagar mais barato a mão de obra. Que se for contratar uma mão de obra brasileira, ela é mais cara. E aí, gente, o que aconteceu agora, Cacá? Aconteceu, Luciano Santana e Garão Pichelli, que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro sancionou o decreto legislativo 133/2022, que aprova o acordo firmado entre Brasil e Paraguai sobre cidades fronteiriças ou cidades gêmeas, assinado pelos dois países em 2017, né, mas só aprovado pelo Senado em 14 de outubro agora, né, na semana passada. A Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, CNM, destaca que a medida garante aos moradores que vivem na fronteira o acesso ao cartão do bairro, ou seja, todo mundo vai poder ter um cartão, né, que prova que você é morador da fronteira e que você tem direito, né? E para o exercício de trabalho, comércio ou profissão, bem como para acesso ao ensino público e assistência médica. Ou seja, cara, você pode estudar do lado brasileiro ou do lado paraguaio, você pode trabalhar do lado brasileiro ou do lado paraguaio, você pode ter uma empresa do lado brasileiro ou do lado paraguaio e todos os seus direitos são os iguais ao de qualquer outro cidadão da fronteira, independente da sua nacionalidade. Esse exemplo que eu dei no começo, falando que muitos paraguaios trabalham aqui, acontece ao contrário também, gente. Muitos brasileiros trabalham lá em Cidade do Leste, tá? Sem carteira assinada, né? Sem previdência social e tudo mais. Então, essa medida, gente, vai permitir, né, que os direitos trabalhistas com base legal, para que os dois países estejam em regime recíproco, além da defesa de cidadania nas cidades gêmeas. Luciano, quantas vezes eu tive que largar o balcão lá no Paraguai com o cliente com o dinheiro na mão para pagar a nota, e eu tive que largar o balcão lá e fumar lá fora que a imigração estava entrando. Gente, acontece muito mesmo isso. Eu já vi, inclusive, já presenciei isso daí. Porque se você é ilegal, gente, está trabalhando numa loja lá no Paraguai ilegal, a multa é altíssima, né? Sim, e fora a vergonha, porque você já viu como é que é o deporte lá no Paraguai? Não vi. Eles não te põem num carro, eles te levam a pé até o meio da ponte e te entregam para a Polícia Federal. Gente, imagina Nem isso. o transfer gratuito você ganha. Agora eu só quero saber, né? A gente vai acompanhar os trâmites aí dessa regulamentação, como vai funcionar. Se, por exemplo, Cacá, uma dúvida minha. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aí um empregado paraguaio e eu pago só a diária ali, não assino a carteira dele, não faço nada. Como é que vai ser a previdência dele? Como que vai ser os impostos? São brasileiros ou são paraguaios? Isso eu quero entender, sabe? Se eu vou regulamentar ele aqui, vou registrar a carteira dele do Brasil. Você vai regulamentar ele no Brasil. No Brasil, vou regulamentar ele. Com os direitos do Brasil. Ele, enquanto Paraguai, ele tem os mesmos direitos dos trabalhadores brasileiros. Tá. E nós, enquanto brasileiros, nós temos os mesmos direitos do trabalhador paraguaio. E quem faz medicina no Paraguai vai poder exercer sem ter que fazer o revalida e tal, em Foz do Iguaçu? Eu fiquei curioso com relação a isso. Sim,
né? Mas saindo de Foz, não, né? Porque essa lei, ela só funciona dentro do perímetro das cidades gêmeas, né? Mas olha só que vantagem, Luciano. Hoje, um dos maiores perrengues para quem faz medicina no Paraguai ou para quem está vindo fazer medicina no Paraguai é documentação, É, né? Porque você precisa fazer documentação para estudar medicina e para morar lá no Paraguai, por exemplo, para não ter que atravessar a ponte todos os dias. E tudo isso é um perrengue, sai caro, sem falar que sai ainda mais caro quando os caras caem aí na mão dos aham, golpistas, é né? Como verdade. muito estudante caiu, Sim. pagou aí algumas fortunas para ter documentação e até hoje não veio, né? Kaká, a construção civil em Foz do Iguaçu, que já é caro, né? Depois da pandemia, a gente viu aí como subiu, como ficou caro, tudo aqui em Foz do Iguaçu ficou caro no Brasil todo. Vai ficar ainda mais cara, porque uma forma de ficar mais barata era isso daí, né? O empreiteiro pegar a mão de obra paraguaia e não pagar impostos, né? Sonegar, etc. Então, a gente vai passar por uma readequação que vai ser ótimo para todo mundo, para os brasileiros que trabalham lá no Paraguai, brasileiros que estudam no Paraguai. E o acordo também, Cacá, né, garante aos residentes fronteiriços o acesso a artigos de consumo e uso pessoal, como alimentos, produtos de higiene, cosméticos, limpeza, etc., né? Prescritos pela Receita Médica, roupas, calçados, livros, revistas e jornais. Então, quer dizer, eu vou poder fazer minhas comprinhas, minhas compras de casa, por exemplo, no Mercadão lá, que a gente sabe que tem um atacadão muito bom lá no Paraguai, Exatamente. Sem correr o risco de ser sem apreendido. correr o risco de ser apreendido. Isso é muito Ah, bacana, né? desculpa, isso daí eu não entendi. Vamos explicar isso melhor. Ou seja, você que mora aí agora, você pode fazer compras no mercado lá sem ser coisa que entre na cota, é isso? De alimento? Não é questão de cota. É. Existe uma questão relacionada ao Ministério da Agricultura, Anvisa e tudo mais, onde você, por exemplo, você não pode trazer sementes, vegetais in natura, carne in natura, essas coisas Uhum. você não pode trazer de outro país. Legalmente, né? Legalmente você não pode. Mas agora, com essa regra das cidades gêmeas, quem vive na fronteira e fizer o documento comprovando que é morador de fronteira, fica livre desse ônus aí, né? Porque você pode fazer as suas compras do lado de lá. Inclusive com carne in natura. Caramba, Aí, persiste a Luciano, dúvida. sabe o que acontece? Então vamos garantir a picanha. Mas aí eu quero saber agora se vai ter cota para comprar in natura carne. A gente tem que ver isso também, né? Como é que vai funcionar isso, né? Ó, Então, então, é isso aí. A gente vai descobrir a partir de agora, né, Cacá? veja bem, isso daí foi sancionado hoje, né? Foi sancionado hoje esse decreto. Obviamente que algumas regras relacionadas aos outros órgãos, como Receita Federal e tudo mais, vão precisar ser readaptadas a partir de agora, né? É isso aí. Inclusive, onde tira esse documento também, né? Ainda não Isso, que é determinou a qual vai ser o órgão. carteira de trânsito vicinal fronteiriço, né? É isso, né, Cacá? Exatamente. Vale lembrar que esse acordo ele foi firmado único e exclusivamente com o Paraguai nesse Isso. primeiro momento. A Argentina não faz parte desse acordo. E olha que interessante, gente. Quem vai ter aí a carteira de trânsito vicinal fronteiriço poderão requerer às autoridades locais dos dois países que seus veículos automotores de uso particular possam circular livremente entre os territórios, desde que sejam portadores do seguro, claro, de cobertura de danos e acidentes, que é aquele carta verde, né? Que é Mas aqui não para o pode. Mercosul. Então, acho que vai facilitar ainda mais, né? Sei lá. Por exemplo, talvez eu tenha um carro paraguaio, será? Ah, e pode ser, Né? E né? pode Porque, ser. por exemplo, eu, enquanto brasileiro, eu não posso ter um carro paraguaio, né? Uhum, Eu não posso. Agora, sim. talvez a gente possa, né? Com Posso esse. comprar um carro do lado de É. lá. Ó, um dos termos também, ó, de acordo, trata de transporte de mercadorias em veículos comerciais leves, isentas de autorização e exigências complementares dentro de limites estabelecidos em legislação dos países. E o transporte público e privado de passageiros em conformidade também com o princípio de reciprocidade estabelecido entre as Ah, partes. uma coisa interessante, por Uhum, exemplo, assim, uma entrega, por exemplo. O uhum. cara pode pedir um delivery do lado de lá. Hoje a gente não Sim, não pode, pode. né? Por Não exemplo, pode. ó, imagina, Pois rapaz, é, Cacá. vou poder pedir o Pizza Hut que fechou aqui em Rapaz, casa. isso vai dar muito pano para manga. Se É, bobear, eles vão ter que colocar uma fila exclusiva para quem é do trans, quem tiver essa carteira. Ele está pedindo o Mário Shirabi aí para repetir o nome da carteira que vai permitir. Porque para facilitar o controle, você concorda comigo? Ou seja, ó, quem vai usar com carro próprio tem que passar por aqui. Eu acho que, de repente, a Receita Federal ali, a fiscalização, eles vão criar uma faixa verdade. exclusiva para isso, entendeu? Isso, é a carteira de trânsito vicinal. Deixa eu ver aqui, ó. Carteira de trânsito vicinal fronteiriço.
Vamos ver como é. A gente nem sabe ainda como é que vai para retirar isso, Eu não mas sei nem por que o Mário tá preocupado com isso. O irmão dele tem crachá da Itaipu que vale mais do que passaporte consular aqui. verdade. Aqui, ó, o crachá da Itaipu vale mais do que barras de ouro. Show! Que legal, gente. Pô, que Notícia bacana, boa, hein? hein, cara? Ó, olha só, em outra matéria que eu achei, Cacá, ó, explica um pouquinho melhor, assim. Com o documento, com esse carteira de trânsito vicinal fronteiriço aí, os brasileiros e paraguaios residentes em cidades de fronteira poderão exercer seus direitos de ambos os lados, como trabalhar, receber atendimento médico gratuito, encaminhar seus filhos para escolas públicas e solicitar registro de seus veículos. Interessante. Agora Interessante. tô começando a ver vantagem, hein? Acho que agora aquele Suzuki Jimmy vem. É verdade. Opa! Estamos de olho nos 4x4 aqui, Luciano. Ô, será? Vai comprar. Agora o Subaru vem, hein, Elmo? Agora, Luciano, Eu vou me estabelecer, então. Agora vale a pena eu ter 2 moradias. Uma moradia no Rio e uma moradia 15 dias em cada lugar. Já vai começar a facilitar a minha vida, hein? Pois é.